Titânia Telecom mudou de nome, mas continua bem pertinho de você. Agora, pode chamar a gente de amigo. Acesse sejaamigo.com.br e conheça os planos. Amigo, viva conexões reais. Olá, seja muito bem-vindo a mais uma entrevista aqui no Repórter MT. Hoje nós recebemos aqui nos nossos estúdios o professor Guto, na verdade, o professor José Augusto, né? Professor que desenvolve na escola onde ele é diretor uma metodologia muito interessante que ajuda aí ao desenvolvimento da inteligência emocional. Seja muito bem-vindo, professor Guto. Muito obrigado, cumprimento a todos e é com muita alegria que eu estou aqui hoje para essa conversa, esse bate-papo sobre um assunto tão importante, né? Que é essa inteligência socioemocional, sem a qual a gente teria muita dificuldade de conseguir chegar onde a gente pretende chegar na vida. Hoje em dia se ouve muito, né? A pessoa precisa desenvolver a inteligência emocional, você precisa melhorar aí, avaliar a sua inteligência emocional, senão você não vai ter sucesso nisso ou naquilo. Afinal de contas, o que é a inteligência emocional, professor Guto? Durante muito tempo, as pessoas falavam muito de QI, né? O quociente de inteligência ligado à inteligência lógico-matemática. E durante muito tempo foi o único método utilizado no aprendizado, né? Os alunos estudavam, faziam uma prova e isso media o quanto ele conseguiu absorver desse conhecimento e é o modelo que existe até hoje. Quando a gente fala de inteligência socioemocional, nós estamos falando de sentimentos, né? São habilidades que a gente precisa desenvolver para o relacionamento humano. E muitas pessoas têm até dificuldade de conseguir colocar isso em prática porque são muito bons intelectualmente falando. Quando a gente fala de excelência acadêmica nas escolas, tem alunos que são fantásticos, tem professores que detêm muita informação, mas têm muita dificuldade em administrar os seus sentimentos e conseguir fazer com que isso ajude na transmissão da informação. Então, quando acontece uma frustração, quando acontece alguma situação em que ele sai do ponto de equilíbrio, se ele não tem essa inteligência emocional para identificar o que está sentindo e como ele vai reagir a isso, a gente começa a ter algumas situações difíceis no lidado com os alunos, com a nossa família, com o nosso pai, com a nossa mãe. Então, todos nós conhecemos, né? Alguém muito inteligente, tecnicamente falando, mas que tem dificuldade em administrar a própria inteligência no trato com as pessoas. Então, quando a gente fala de inteligência socioemocional, é a nossa capacidade de interagir com as pessoas, primeiro comigo e depois com o meio em que eu estou. Existe uma fase específica onde ela pode começar a ser desenvolvida? Na verdade, a gente já nasce interagindo a todo momento, né? O bebê, quando nasce, ele já começa a manifestar os seus desconfortos através do choro, do sorriso. E quando a gente fala de escola, desde a primeira infância, ali no maternal, infantil 2 anos, 3 anos, 4 anos, a gente já consegue desenvolver um trabalho envolvendo a inteligência socioemocional. Através de jogos cooperativos, brincadeiras, como é que a gente administra as situações quando a criança se sente frustrada, o professor consegue conduzir e mostrar para ele que aquele sentimento é algo natural, que ele precisa entender primeiro esse sentimento, tornar isso um pouco mais racional, né? Refletir sobre o que está acontecendo para depois agir. Geralmente o ser humano é assim, tem um sentimento e ação, não tem um momento da reflexão no meio. É por isso que tantas pessoas têm dificuldade quando são frustradas, porque não desenvolveram essa inteligência emocional de perceber os próprios sentimentos e acabam, desculpa o termo, metendo os pés pelas mãos, né? Tomam uma decisão com raiva. Eu até converso muito com os meus filhos em casa e eu oriento eles assim, né? Nunca fazer promessa quando você está muito feliz, nunca discutir quando você está com muita raiva e nem tomar uma decisão quando você está muito triste, porque tudo isso vai ser influenciado pelo seu sentimento. Tem que ter um momento de reflexão aí. Como é que se trabalha algo desse tipo dentro das escolas, professor? Uma vez que você tem ali alunos das mais diferentes condições sociais, emocionais, que vêm com histórias de vida e educação diferente, idades diferentes, e aí você também tem talvez um corpo de professores que talvez também não está preparado para lidar com esse tema. Como trabalhar tudo isso? É um grande desafio. Porque hoje a quantidade de informações que existem no mundo são muito grandes. Os nossos alunos, os professores, a população em geral tem sido bombardeada com uma quantidade gigantesca de informações, né? Quando a gente pensa no conhecimento humano, antes o conhecimento ele era dobrado a cada século. Hoje ele dobra a cada ano, já tem estudos que dizem que eles vão dobrar a cada 12 horas. Como nós vamos administrar isso na escola, né? Como nós vamos fazer com que esse conhecimento seja produtivo sem elevar o nível de ansiedade? Então as escolas precisam
investisse em capacitação, em conversas, em programas estruturados de inteligência socioemocional, né? Na escola que eu trabalho, por exemplo, nós temos uma disciplina específica que trata disso, desde os alunos menores de 2, 3, 4 anos até o ensino médio, onde nos pequenos a gente estruturou uma forma de trabalhar as emoções na linguagem deles, mais lúdica, com brincadeiras, com fantoches. Então, os pequenos a gente trabalha fazendo com que eles identifiquem as suas emoções. Raiva, alegria, tristeza. Então, eles identificam. Estou com raiva. Por que eu estou com raiva? O que eu faço com essa raiva? Estou feliz. Por que eu fiquei feliz? Quando eles crescem mais, a gente ajuda eles na autorregulação desses sentimentos, né? A gestão disso, né? E quando eles ficam mais velhos, ali chegando no ensino médio, a gente começa a falar sobre visão de mundo. O que me trouxe até aqui fez eu ter uma visão de mundo, minha origem, minha família, meus amigos. E eu tenho um colega de sala que tem uma visão de mundo dele. E às vezes pode ser que elas sejam conflitantes, mas não precisam ser concorrentes. Isso depende de como a pessoa cresceu, de onde ela viveu. E quando a gente já trabalhou isso desde pequeno até mais velho, eu consigo colocar que a minha visão de mundo é fruto da minha vivência, que eu tenho uma história, e o meu amigo tem uma visão de mundo que é fruto da história de vida dele. E assim a gente consegue trabalhar a cooperação e também a respeitar o espaço do outro, né? É um trabalho muito bonito, muito legal, mas a gente consegue fazer isso porque existe um projeto, uma estrutura que foi pensada, desde os pequenos até os mais velhos. Isso pode ser feito em qualquer escola. Existem produtos já prontos, como essa disciplina aqui da escola que eu participo, tem outros que existem no mercado, ou as próprias escolas, através do seu corpo técnico, os diretores, coordenadores, podem fazer um projeto pedagógico, colocar dentro da política pedagógica da escola, o desenvolvimento da inteligência socioemocional com seus alunos. Porque hoje não basta apenas a inteligência de excelência acadêmica e intelectual, o QI. Se nós não trabalharmos o socioemocional dos nossos alunos, teremos muitos problemas. A gente sabe que o índice de ansiedade está cada vez mais alto, o número de suicídios tem aumentado, infelizmente, porque os nossos adolescentes não têm conseguido lidar com as suas emoções. E essa é uma maneira que a escola tem de ajudar a sociedade e as famílias a fazer um trabalho conjunto, né? E não é só a escola, não é só o trabalho que a escola faz. É o aluno, a escola e a família, né? Essa disciplina, inclusive, manda tarefinha para casa para fazer junto com a família. Eu ia perguntar justamente isso para o senhor, onde que a família entra, não é? Porque eu penso que os ambientes, eles precisam estar... O aluno, ele não é só aluno, ele é filho, ele é irmão, ele é sobrinho, ele é neto, né? Então, como que a família entra dentro desse contexto? Sim, e a família é importantíssima, porque o aluno fica na escola um tempo restrito, né? E a escola trabalha com uma série de vertentes e tem vários objetivos acadêmicos, pedagógicos, no nosso caso, socioemocionais, mas é a base familiar que vai fazer com que isso dê bons frutos. Hoje, as famílias têm tido cada vez menos tempo com seus filhos, com os alunos, com os filhos. Mas eu sempre falo com os pais quando eu atendo, não é a quantidade de tempo, é a qualidade do tempo que você passa. Às vezes o pai ele me diz assim, poxa, eu só tenho 20 minutos com meu filho por dia, então faça os 20 minutos valer a pena. Se tem uma tarefinha da disciplina socioemocional do colégio, que ele precisa falar sobre um acontecimento do dia, esteja 100% ali, né? Se são os 20 minutos, vamos fazer valer cada segundo desses 20 minutos. Né? Mas a família precisa participar, porque é ela quem vai, no final de tudo, servir como um suporte para a vida toda. A gente sabe, eu já tenho 40 anos, até hoje meus pais são meu suporte. Às vezes a pessoa já não tem mais os pais, mas tem uma tia, uma madrinha, uma avó que ajuda. E são essas pessoas que vão estar conosco em todos os momentos, felizes e não tão felizes, né? Se elas não estiverem juntos, nenhum projeto vai conseguir, não vai lograr êxito só com a escola e o aluno. Esse outro pilar da família é imprescindível para que tenha sucesso. E o que o senhor sente com relação às famílias, professor? O senhor consegue perceber que eles entenderam o projeto, eles entenderam a necessidade de participar desse desenvolvimento dos filhos? Em um primeiro momento, algumas famílias já compram a ideia assim, de bate-pronto, entendem, participam, outras nem tanto, outras têm dificuldade com o tempo, com o horário, mas a partir do momento que eles conseguem perceber a evolução emocional dos seus filhos na escola, eles começam a participar um pouco mais. Alguns são um pouco mais resistentes, porque ainda tem aquela visão mais arcaica de escola, que é só prova, ensino, prova, o número está ali e é o que vale.
A validação do conhecimento é muito importante, porque a gente sabe que ele absorveu e aprendeu isso. Só que como ele vai utilizar e como estão os sentimentos dele também são informações importantes que a gente precisa coletar. Algumas famílias têm tido um pouco mais de dificuldade, a gente convida para ir à escola, conversa com os pais, mostra que o papel deles é primordial para o sucesso e para a felicidade dos alunos, porque no fim é isso que nós queremos, né? A gente quer que os alunos estejam felizes, que tenham seus sentimentos bem ajustados e que tenham sucesso acadêmico no futuro. A gente não quer só o sucesso acadêmico com o aluno infeliz, mas também não adianta o aluno estar tudo bem resolvido, todo contente, mas não conseguiu adquirir e aprender o conhecimento que vai ser importante na profissão dele no futuro. Então é um tripé que precisa funcionar bem. Aluno, escola e família, conhecimento acadêmico e conhecimento socioemocional. Pois bem, qual é a importância do bom desenvolvimento emocional no trabalho, no ambiente do trabalho, para que a pessoa ela seja um bom profissional, ela consiga desempenhar com clareza suas funções e tenha sucesso, consiga progredir ali? Porque igual o senhor falou no início, né? Algumas pessoas elas têm um conhecimento técnico, ela tem capacidade ali, ela tem todas as habilidades, mas ela não desenvolve, não consegue avançar, permanece sempre no mesmo cargo, na mesma função, sendo que ela tem potencial para mais. A inteligência emocional, ela influencia, né, numa situação, em um quadro como esse? Existe uma palavra que é muito famosa, utilizada recentemente, que é resiliência, né? Que é a capacidade que você tem de voltar ao seu estado natural depois de ter sofrido uma pressão. E eu penso muito nisso quando a gente vê os processos seletivos. Geralmente as pessoas falam assim, na descrição da vaga, né? Você precisa ter trabalho em equipe, criatividade e resiliência. Mas onde a gente aprende a desenvolver isso? Será que é depois de adulto? Ou será que quando nós somos crianças? Porque é na primeira infância que a gente vai desenvolver o trabalho em equipe, a criatividade e a resiliência. E, infelizmente, em muitos casos, é quando os alunos são mais negligenciados no desenvolvimento da criatividade e da inteligência. Então, quando chega na vida adulta, no mercado de trabalho, ele vai sofrer com a falta dessas habilidades que não foram desenvolvidas. Mas ele pode desenvolver depois, ele pode procurar alguns profissionais. Muitas vezes é muito importante até uma terapia para que ele consiga reorganizar os seus sentimentos e aí sim colocar em prática de modo efetivo o que ele aprendeu, mas de modo emocionalmente inteligente. Tem muitos lugares que a gente trabalha com pessoas que são excelentes, tecnicamente falando, mas na hora que precisa de uma coisinha chamada cooperação, começam os problemas. E com certeza a falta da inteligência socioemocional lá no começo vai desenvolver problemas lá no futuro. Mas a boa notícia é que o ser humano ele tem uma capacidade fantástica de evoluir e de aprender. Então nunca é tarde para a gente começar a aprender uma coisa nova, se desenvolver e evoluir. A diferença é que quando você é mais velho, a gente se preocupa muito com a validação das pessoas, né? Geralmente a pessoa muda o comportamento e a equipe fala assim, o que será que aconteceu com ele? Ele era assim, ele é assado, mas na verdade é um processo evolutivo. Então nós, enquanto grupo, também precisamos entender que quando as pessoas estão buscando mudança, é porque elas querem melhorar. Eu sempre faço uma analogia com a academia, né? A pessoa que vai na academia, às vezes não está em forma, está buscando uma qualidade de vida, os outros que já estão ali, às vezes tiram até sarro, né? Poxa, o que ele está fazendo aqui? Ele está procurando melhorar. Essa é a pessoa que precisa de mais suporte do grupo para evoluir mais rápido. No trabalho é a mesma coisa quando a gente fala de sentimentos e relacionamentos socioemocional. É a mesma coisa. Professor, a inteligência emocional, ela tem alguns pilares? Existe algum passo, algo que a sustente, que a gente precisa desenvolver? E como que se faz isso? O senhor no início, a gente ainda estava, antes de você estar aí do outro lado, o senhor falava que é importante que a mente, o coração, eles estejam ali se conversando, não é? Sim. Existem pilares que dão sustentabilidade, que dão sustento, aliás, para essa questão do desenvolvimento da inteligência emocional? Para cada etapa da vida, é importante a gente identificar na linguagem de cada aluno ou de cada pessoa o estágio em que ele está de desenvolvimento para a partir daí ele crescer. Quando eu falei de cabeça, coração e ação, é que não adianta eu ter uma inteligência intelectual muito grande se eu não tenho isso resolvido no meu coração. Não adianta eu também ter uma inteligência intelectual, estar resolvido e não colocar isso em prática na sociedade. Então, mente, coração e ação para com todos. E isso vai funcionando a partir da criação de alguns hábitos que são importantes para desenvolver algumas questões, algumas características da inteligência socioemocional.
Uma delas, por exemplo, é a cooperação. A gente trabalha com os pequenos. Como é que a gente vai falar para um aluno, olha, hoje você não está cooperando, está faltando cooperação. O que é essa cooperação, né? É quando a gente tem um objetivo conjunto, todos vão trabalhar para que ele seja atingido. Então, para eu conseguir atingir isso, primeiro eu preciso entender, né, o que é cooperação, depois eu preciso refletir sobre como eu faço, né? E segundo, eu vou agir nesse comportamento. Tem até uma sigla que a gente fala que é o ERA, né? A nova era da educação, a gente precisa disso. Entender, refletir e agir. Vou trabalhar depois sobre a empatia, né? Como é que eu vou me colocar no lugar da outra pessoa. E até um termo mais complexo, porque eu não consigo me colocar na sua pele. Porque você tem as suas vivências, teve as suas frustrações, as suas alegrias. O que eu posso é me sensibilizar com o que você sente, né? Te ajudar a entender e agir depois para que você supere uma situação ou comemore uma situação feliz, né? Então, passa por essas 3 etapas da formação do hábito, de quando a gente vai trabalhar algum item da inteligência socioemocional. Entender, refletir, para depois agir. Normalmente a gente primeiro nem entende, nem reflete, mas já age. E aí que a gente tem problema depois. A importância do autoconhecimento nesse contexto, nesse processo. O autoconhecimento é algo bastante complexo. Tem pessoas que passam a vida buscando, né, esse autoconhecimento. Eu começaria de uma forma um pouco menor, né, conhecendo primeiro os nossos sentimentos, né? O que me chateia, o que é uma alegria, o que é uma tristeza, o que é uma raiva. Tem adultos que ainda não conseguem destrinchar isso com tranquilidade. Tem pessoas que ficam irritadas. Se você pergunta assim, poxa, por que você está tão irritado? Eu não sei, eu só estou irritado. Não me diga. Pode ser uma questão hormonal ou não, mas se a pessoa não consegue entender primeiro os sentimentos, ela vai ter dificuldade de passar para o próximo nível, né? Agora, quando a gente consegue assentar isso, pensar com serenidade, a gente consegue ter um autoconhecimento maior. Autoconhecimento significa o conhecimento de si próprio, né? Por que eu sou assim? Por que eu gosto de tal coisa? A gente poucas vezes faz essa reflexão, né? E no final eu sou fruto da minha história, né? Não significa que eu tenho que ser sempre dessa maneira, né? A síndrome de Gabriela, né? Eu nasci assim, cresci assim, vou morrer assim. Você pode ter uma história de origem, mas a sua história final pode ser totalmente diferente, desde que você consiga interpretar os seus próprios sentimentos, se conhecer bem e fazer uma mudança de vida. A importância disso para que se tenha um bom relacionamento, seja no trabalho, seja no campo pessoal, seja no campo emocional. Qual é a importância disso tudo? A importância é a saúde das relações, né? Eu vejo muitos pais que têm dificuldade de relacionamento porque tem essa comunicação deficitária com os filhos. O filho ele tem algumas predileções, ele gosta de fazer alguma coisa dada a personalidade dele. E nós, como pais, muitas vezes a gente idealizamos o mundo e a gente quer que os nossos gostos sejam os gostos dos nossos filhos, né? Quando a gente não consegue ter essa boa comunicação e essa interpretação de sentimentos, a gente começa a ter algumas situações problema. Tem um livro que eu gosto muito que se chama 5 Linguagens do Amor, que ele fala como a gente trabalha isso, né? Tem pessoas que têm uma linguagem de atos de serviço, a outra pode ser tempo de qualidade. Se você não consegue fazer essas linguagens conversarem, a gente vai ter muito problema. E aí, se eu não tenho isso resolvido dentro de mim, do ponto de vista emocional, eu vou achar que a pessoa está fazendo por birra ou para me magoar. Mas, na verdade, ela está fazendo aquilo porque ela acha que não é importante, não deu a devida atenção. Geralmente, em casa, o esposo está vendo televisão, a esposa quer conversar, e aí ela está falando com ele, mas ele está vidrado ali no jogo de futebol. Ela não me ama mais. Esse esposo precisa perceber que ela precisa de atenção naquele momento. E às vezes vale a pena, né? Desligar a televisão um pouquinho, hoje já fica tudo gravado. Às vezes vale a pena ela entender que para ele é a final do campeonato, é um momento importante. Às vezes eu posso conversar um pouquinho depois. É um momento de você conseguir ceder e avançar, mas observando sempre como que isso faz a pessoa se sentir e como eu estou me sentindo, né? A gente sempre fala lá na escola, nessa disciplina específica, que é sentir e aprender. Eu aprendo com os meus sentimentos, não posso ignorar, porque senão eu não aprendo. Vou me tornar um adulto, às vezes frustrado, ou até uma pessoa que cheguei lá na terceira idade, amargo, porque eu não consegui administrar esses sentimentos e prejudiquei as minhas relações. Professor, a possibilidade das escolas públicas mesmo, de todas as instituições de ensino, não somente as particulares,
terem acesso a essa disciplina? Existe alguma movimentação nesse aspecto? Eu sei que o senhor tem feito palestras, eu sei que o senhor tem buscado divulgar a importância desse desenvolvimento emocional. Sim. Não é? E principalmente em um período em que nós tanto precisamos, porque realmente a gente é muito exigido em todos os aspectos e às vezes é difícil, Sim. não é? Lidar com esse monte de informações que a gente tem, que dirá com os próprios sentimentos. Essa disciplina, ela tem um nome até bem interessante. Ela se chama Laboratório de Inteligência de Vida, né? Chama carinhosamente de LIV. Em alguns estados, algumas capitais têm entrado em contato, procurando conhecer o material. Ele pode ser adquirido sem problema nenhum. Com a aquisição dele, tem todo o treinamento que vem por trás para a equipe de professores, diretores, coordenadores, e ele pode ser colocado em prática sem problema nenhum. O que esbarra, às vezes, é a burocracia, porque existe licitação, a gente sabe que o poder público ele tem as suas próprias regras para fazer mudanças na matriz pedagógica, né? Mas eu acredito que com força de vontade, com interesse, mostrando os números que não mentem, né? A gente sabe que hoje a taxa de suicídios aumentou mais de 40% nos últimos 10 anos, por falta de falar sobre esse assunto. A maior parte dos professores, mais da metade, se afastam das escolas por problemas de saúde mental, porque inclusive eles não sabem como lidar com alguns alunos e não sabem como lidar com suas próprias emoções. É possível, então, o poder público sim investir num material como esse, entrar em contato até conosco mesmo, se quiser saber mais informações. Eu, pessoalmente, se for necessário, posso ir até escolas, conversar com os alunos, fazer algumas palestras, porque a gente entende que a maior riqueza que nós temos para o futuro são os nossos jovens. E a gente precisa que as próximas gerações estejam emocionalmente saudáveis, porque vão cuidar dos nossos filhos, nossos netos e perpetuar a nossa cidade. Que é uma cidade tão bonita, tem tantas coisas boas, mas que tem sofrido pela falta de falar sobre sentimentos. Então, as escolas públicas conseguem sim ter acesso ao material, é claro que conversando e acertando todos esses detalhes. Mas, paralelo a isso, ela pode também criar algo parecido, ou contar com a ajuda de profissionais que estão à disposição, como eu, outros colegas de trabalho também. Nós podemos ajudar com um sorriso no rosto, porque a gente sabe que isso vai fazer muita diferença. O desenvolvimento realmente desses alunos pode contribuir para essa diminuição de violência, dessa agressividade que esses alunos têm demonstrado? Eu acredito que sim. Quando a gente fala em segurança nas escolas, bullying, situações de agressão, não existe uma bala de prata que você vai dar um tiro e resolver de uma forma eficaz e definitiva. Porque são muitos fatores, né? Tem o grupo familiar que o aluno pertence, tem as suas histórias de vida. E a gente sabe que hoje, a maior parte dos casos de alunos que cometem algum tipo de atentado nas escolas são aqueles que sofreram algum tipo de bullying quando eram mais novos, não conseguiram administrar isso e retornam para fazer uma retaliação. Teve um caso muito famoso em Realengo, no Rio de Janeiro, que um ex-aluno entrou. As escolas, então, elas procuram fazer um trabalho que vai desde a segurança, protocolos, treinamento com a equipe, mas o que vai funcionar mesmo é esse trabalho socioemocional com os alunos e com as famílias. Muitos pais me falam assim, diretor, você tem que colocar detector de metal na escola, cerca elétrica, revistar mochila. Se a gente for nessa toada, daqui a pouco a escola vai virar um presídio, né? Tem aquele concertina em cima, cerca elétrica e tudo mais. Mas quem que tem acesso à mochila do aluno? É a família, é o pai, a mãe, que precisa conversar com esse aluno. Hoje eu percebo que tem pais que têm dificuldade, às vezes, de chegar no filho, conversar sobre como foi o dia, de dar uma olhada na mochila dele para ver se ele, desde se fez a tarefa, até se está levando alguma coisa errada para a escola. E se estiver levando, procurar ajuda, fazer uma terapia, procurar um profissional, para que ele consiga colocar isso que está fazendo mal para ele para fora de uma maneira saudável. Quem comete um atentado desse, eu entendo que, na verdade, ele quer externalizar uma dor, mas da forma errada. Ele quer imprimir dor naquela pessoa que ele acredita que fez ele sofrer. Mas não é assim que vai resolver. Quando a gente trabalha isso da maneira adequada com os alunos, a gente está prevenindo no futuro possíveis agressões, possíveis atentados, possíveis situações que vão causar muita tristeza. Isso é muito sério. As escolas têm se preparado, têm mexido na sua estrutura, têm treinado, mas a gente precisa muito da ajuda das famílias nesse momento. E aqueles alunos que, infelizmente, às vezes não têm um núcleo familiar mais denso para dar esse suporte, aí sim procurar
A ajuda de um terceiro, a própria escola pode ajudar isso, procurar um profissional, fazer um encaminhamento. Eu já fui aluno, já fui professor em cursos técnicos na vida pública, no Pronatec. Eu tinha muitos adolescentes que não tinham com quem conversar em casa sobre algumas coisas. E nas nossas conversas eu procurava ajudar ele a identificar com quem ele poderia conversar. Às vezes é uma tia, a avó, mas ele precisa falar com alguém e a família precisa auxiliar. Quando a gente levanta a mão, geralmente aparece alguém para ajudar. A escola pode dar esse primeiro suporte, mas a família é primordial para que isso funcione bem e a gente não tenha situações de ataques, agressões ou retaliações no futuro. Porque todo agressor, se a gente for olhar, a maioria no passado teve alguma situação de bullying mal resolvida, aquilo cresceu, se tornou um veneno e ele quer colocar para fora de alguma forma. Coloca da maneira errada e a gente tem problema depois. Muito bem, professor, a gente já está partindo aí já para a reta final da nossa entrevista e eu quero que o senhor deixe algumas orientações aí nas suas falas finais para que esses pais e esses alunos, né, entendam a importância do desenvolvimento emocional, a importância desse autoconhecimento para que a gente tenha uma sociedade menos perigosa, né? Sim, menos agressiva, né? E que a gente faça realmente desse convívio um ambiente minimamente seguro, minimamente confortável, né? Afinal de contas, a gente está aqui. Bom, primeiramente quero agradecer o Repórter MT que abriu esse espaço para a gente falar e conversar sobre esse tema tão importante e dizer para as famílias, aproveitem bem o tempo, né? A gente, às vezes, coloca prioridade em tantas coisas e acaba deixando as nossas relações, o contato com os nossos filhos em segundo plano. Hoje, eu moro aqui em Cuiabá, meus pais moram em outra cidade. Meu pai hoje tem 65 anos, né, e eu faço uma continha assim, até às vezes meio brutal. Meu pai, se Deus quiser, ele vai viver mais uns 10 anos, 15 anos, né? Se eu vi meu pai 2 vezes por ano, eu tenho mais 20, 25 vezes para ver meu pai antes do fim. E é nessa hora que a gente pensa que eu poderia ter aproveitado mais. Então, o conselho que eu deixo para as famílias, para os filhos, para os pais, conversem entre si, falem sobre os seus sentimentos, abram o coração, participem da vida uns dos outros, porque o tempo passa muito rápido e as coisas acontecem muitas vezes fora do nosso controle. A gente não controla o que acontece, mas a gente controla a nossa reação. Então, se aconteceu alguma coisa ruim, pensa bem, reflete para agir com sabedoria, porque se a gente não controla o que aconteceu, a gente controla como nós vamos reagir. E assim, com certeza, nós vamos ter muito mais alegria, felicidade nas nossas relações, vamos ter escolas muito boas, uma sociedade feliz e pessoas que se ajudam, que é o que nós precisamos hoje, né? No meio de tanta coisa ruim, a gente precisa hoje de serenidade, alegria e solidariedade. Então é isso que eu deixo no final. E vocês, meus amigos, é aquele conselho de sempre, permaneçam aqui no site Repórter MT, acompanhando as nossas notícias e fique ligado, porque a qualquer momento nós vamos ter aí um novo assunto, um novo entrevistado, portanto, até qualquer hora. Titânia Telecom mudou de nome, mas continua bem pertinho de você. Agora, pode chamar a gente de amigo. Acesse sejaamigo.com.br e conheça os planos. Amigo, viva conexões reais.